Consultório Fiscal, como sempre, à segunda-feira, com a presença de Marta Gaudêncio, é fiscalista. Marta, muito obrigada por estar aqui nesta primeira hora. Vamos, antes de mais, começar pela fiscalidade verde, por esta notícia em relação aos sacos plásticos, já hoje pagos, a 10 cêntimos nos supermercados. Fale-me um bocadinho deste período transitório que os supermercados tiveram para, de certa forma, fazer os clientes não pagar ou para devolverem os sacos. Exato. Portanto, a norma ou as normas da fiscalidade verde criaram esta taxa, mas previam um período transitório que durava até 15 de fevereiro para que os supermercados pudessem escoar os sacos e, no fundo, começar a repercutir a taxa nos seus clientes, porque esta taxa, é importante dizer, não é um lucro do supermercado. Portanto, esta taxa é paga pelos supermercados ou pelas entidades, pelas lojas que entregam os sacos aos consumidores, mas é cobrado exatamente o valor da taxa aos sujeitos, aos consumidores. Mas o valor da taxa é fixo ou tem que ver com aquilo que é cobrado em termos de sacos? Quando se recebe em termos de sacos, é quando se paga de taxa? Como é que funciona? É por saco. Portanto, o valor da taxa é fixo. São 8 cêntimos, depois acresce o IVA, mas são 8 cêntimos por saco, independentemente do número de sacos que se distribui. E aquilo que paga o supermercado? Ou a empresa? É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Aliás, quem normalmente vai pagar esta taxa, neste momento, até são os importadores ou as pessoas, as entidades que colocam os sacos no mercado. Ou seja, os fabricantes, etc. Os supermercados mais não fazem do que repercutir para depois entregarem, porque são eles que estão em contacto com o consumidor final. Agora, houve aqui uma grande celeuma e nas últimas semanas isto foi muito, muito questionado pelos operadores económicos, que tem a ver com os sacos que já tinham em estoques. Porque nós vemos, quer dizer, qualquer um de nós vai ao supermercado e verifica que atualmente já não se distribuem sacos gratuitamente. Mas há muitas entidades, há muitas lojas que tinham ainda muitos sacos em estoque. Aliás, no final do ano, houve mesmo alguns fabricantes de sacos de plástico que fizeram campanhas agressivas no sentido de vender mais sacos, dizendo que quem comprar os sacos até 31 de dezembro e já os tiver em estoque, não precisa depois de cobrar esta taxa. E agora, o que é que acontece com esses estoques dos supermercados? Pois, agora, para evitar que os sacos sejam todos, destruídos, porque de facto, se o objetivo é ambiental, é a proteção do ambiente, não faz sentido nenhum agora pensar que estes sacos vão ser todos destruídos. Portanto, aquilo que se previu foi, muito bem, os sacos não podem ser distribuídos se não tiver sido paga a taxa. Portanto, mesmo quem tem os sacos em estoque, o que tem de fazer é ir entregar a taxa e depois distribui os sacos, fazendo o consumidor final pagar a taxa, suportá-la na mesma. Ou seja, neste caso, não são as entidades que produzem os sacos, ou que os introduzem no mercado, são sim as lojas que os têm, ou os supermercados, as entidades que têm os sacos e que os entregam, que vão ter de liquidar a taxa. Têm até ao final do mês, para fazer esta declaração. Portanto, há uma declaração de introdução no consumo que tem de ser preenchida e depois, no prazo de 15 dias, têm de fazer o pagamento da taxa. Marta, e esta notícia de que há alguns supermercados que, para tentar contornar a lei, estão a usar agora sacos com mais gramagem. Isto faz algum sentido? Os sacos mais finos pagam uma taxa e os sacos com mais gramagem não pagam taxa nenhuma? Bom, de facto, aquilo que a lei prevê é que os sacos com determinada gramagem pagam a taxa. Eu, não sendo especialista na matéria, imagino que tenham sido os sacos de utilização mais comum, provavelmente aqueles mais fininhos que se distribuíam normalmente com as compras. Portanto, presumo que sejam os sacos de utilização mais comum, precisamente para limitar a sua distribuição. Porque antigamente acontecia, nós íamos às compras e vinham 3 ou 4 produtos dentro de cada saco, chegávamos a casa com uma pilha de sacos interminável, não é? E, portanto, aquilo que se queria era precisamente parar com isso. Se os sacos tiverem uma gramagem superior àquela que está prevista na lei... O efeito ambiental é ainda pior? Provavelmente, mas se calhar porque se produziam menos e se utilizavam menos, não estão abrangidos por esta taxa. Mas isso é um erro, acha que é um erro, uma lacuna da lei, porque há efetivamente outro tipo de comércio que prevê já esse tipo de sacos um pouco mais, com mais gramagem, mais pesados. Não sei se será um erro da lei, se será antes uma daquelas situações muito rápida de adaptação. Porque nós temos aquela grande capacidade de nos adaptarmos e percebermos, ok, se as normas vão dizer isto, então se nós fizermos um bocadinho diferente, já não estamos ao abrigo da norma e, portanto, fazemos como entendermos. E eu acho que foi isso que aconteceu. De qualquer das maneiras, eu não tenho ideia, pelas idas que tenho tido, normais a supermercados e outras lojas, de serem distribuídos neste momento alguns sacos sem se pagar. Mesmo aqueles de gramagem mais elevada, neste momento eles estão a ser pagos. Agora, é evidente que O que nos leva a pensar que, efetivamente, se estão a ser pagos, Exatamente. Provavelmente a empresa não tem que pagar a taxa, mas está a cobrar na mesma aos sacos, certo, é isso? Certo, até porque ela virá discriminada como a taxa, não vem discriminado como venda de sacos. No talão ou na fatura do supermercado virá discriminado assim. Agora, de facto, que é possível contornar a medida utilizando outros sacos,
Portanto, utilizando sacos, por exemplo, de gramagem mais elevada, mas também este contornar, às tantas, vai ao encontro daquilo que é a intenção, que é reduzir o consumo. Porque uma outra forma, por exemplo, de não pagar esta taxa é distribuir sacos de papel, em vez de distribuir sacos de plástico. É evidente que esses não vão estar sujeitos à contribuição. O efeito ambiental, enfim, não é tão pesado, não são tão agressivos, não deixa de ser uma forma de contornar. Agora, tem muito a ver com aquilo que as entidades, as várias lojas ou o que for, os operadores económicos que distribuem os sacos com as suas compras, pretendem fazer. Se estiverem fora daquela gramagem, não estão sujeitos à taxa. Muito bem. Relativamente ao alargamento do prazo para os contribuintes validarem as suas faturas, antes de mais, tentar entender porque é que é preciso validar estas faturas. É absolutamente necessário ir lá ao site das finanças, validar fatura, uma a uma, para obter o benefício fiscal ou não? Bom, é essencial para algumas pessoas, não será para todas. O que é importante é ir verificar. Porquê? Porque a maior parte das entidades hoje em dia está obrigada a emitir as faturas eletronicamente e a comunicá-las automaticamente também à administração tributária. Portanto, todos os meses é feita a comunicação das faturas emitidas no mês anterior. À partida, se eu entreguei os meus dados quando fiz uma compra, os dados vão lá estar, a fatura vai ser comunicada e, portanto, enfim, não precisaria de fazer mais nada. Ainda assim, Marta, quando se abre o site das finanças, na página pessoal, essas faturas já comunicadas aparecem como pendentes. O que é que isso significa? Precisamente isso, que estão pendentes, eu tenho de verificar se efetivamente elas foram bem comunicadas ou não, tenho de as validar. E porquê é que é preciso ir ver o site? Porque para algumas pessoas, por exemplo, para os contribuintes que têm rendimentos da categoria B, os trabalhadores independentes, aí é obrigatório ir verificar ou ir informar se foram despesas suportadas no âmbito da atividade profissional ou pessoal. Porque se for profissional, não podem ser deduzidas. O IVA não é dedutível. Se for no âmbito pessoal, aí já podem. Ora, como quando se emitem as faturas, não se sabe se aquele número de contribuinte é titular de rendimentos de categoria A, por exemplo, ou de categoria B, aquilo que toda a gente tem de fazer é ir lá validar. Portanto, e clicar onde diz pessoal, despesas pessoais, se foram pessoais, naturalmente. Exatamente, claro. Depois, uma outra questão é, haverá algumas faturas, embora hoje em dia de número bastante inferior, que não são comunicadas automaticamente. Sujeitos passivos de dimensão mais pequena que não façam ainda esta comunicação. Aí, como a pessoa vai ver se a fatura lá está e, não estando, vai fazer a comunicação. Vai, pelo menos, não é a comunicação, é a inserção. Portanto, é importante ir lá verificar se as faturas estão mesmo todas. É claro que, em teoria, as faturas que são comunicadas automaticamente não precisam de ser guardadas, porque estão no sistema, é possível verificar. Agora, as outras têm que ser introduzidas. As que têm de ser introduzidas têm de ser guardadas. Guardadas durante o prazo de 4 anos, normal, de verificação dos outros elementos do imposto. E estamos a falar de que áreas? Porque as pessoas não sabem exatamente, algumas pessoas ficam baralhadas, o que é hão de introduzir de faturas. São só as de restauração, são as dos cabeleireiros, são as relacionadas com a oficina, mas também têm que se pôr, por exemplo, as das creches dos filhos, farmácia. O que é que entra, o que é que não entra? Eu acredito que as pessoas fiquem baralhadas e acho que este ano ainda vão ficar mais baralhadas, porque nós temos neste momento várias deduções que coexistem todas, enfim, com faturas de várias áreas. O que é que nós temos? Aquela dedução, a primeira que foi criada, isto sem falar agora nas despesas de educação e de saúde, a outra dedução, que inicialmente era de 5% do IVA e agora é de 15% do IVA, tem a ver com 4 tipos de despesas só. Restauração e alojamento, cabeleireiros e estética, e depois reparação de viaturas automóveis e de motociclos. Isso para este ano, referente a 2014. Referente a 2014, portanto, agora quando se for entregar a declaração, já se vai incluir estas faturas, tal como o ano passado já se incluiu. E aqui as pessoas deduzem 15% do IVA até um limite de 250 euros. Pronto. As faturas têm de ter o número de contribuinte, têm de ser validadas ou comunicadas. Isto é uma questão. Agora, para 2015, portanto, para as faturas que nós estamos a pedir neste momento, já há uma ou outra dedução possível. Foi criada uma dedução de despesas gerais. E aí entram todas as despesas. Mas só para 2015. Só não para estamos 2015. a falar do IRS que vai ser agora. Exato, mas já estamos a falar das faturas que nós estamos a pedir neste momento. Ou seja, quando formos validar as faturas para entrarem agora na declaração de 2014, sim, só estamos a falar destas. Só estas é que conferem direito à dedução. Depois temos as outras da saúde, etc., que são diferentes e já conferiam também. Para 2015, e eu acho que é por isso que as pessoas estão um pouco baralhadas, há todas as outras faturas. Com um teto de? Com um teto de 300 euros, são 35%, salvo erro, mas o limite são cerca de 300 euros. Portanto,
qualquer um de nós vai, e aí são faturas que não são destas áreas, ou seja, qualquer um de nós vai, por exemplo, comprar livros. Não têm de ser livros técnicos, livros, vestuário. CDs, vestuário, vai ao supermercado, qualquer coisa. Todas essas despesas passam a ser elegíveis também para dedução. Mas aí já não é uma dedução calculada só sobre o IVA, é calculada sobre o valor da fatura. Isto baralha um bocadinho. De facto, qual é que é a intenção também? A intenção é que se peça sempre fatura, não é? Portanto, é indiferente para qual é que é a dedução. E a verdade é que já foram encontradas incongruências em... Claro, é evidente, é evidente. Portanto, aquilo que se diz é, peça fatura sempre. Depois logo se faz, até porque o cálculo depois é feito pela administração tributária, portanto, peça a fatura sempre, nós ficamos com os elementos e fazemos o cálculo. Agora, se a própria pessoa quiser controlar que despesas é que pode deduzir, que despesas é que não pode, fica um bocadinho baralhada por isto, porque temos várias deduções a funcionar ao mesmo tempo sobre coisas diferentes. Marta, fala-se tanto em simplificação, mas de facto parece-lhe que este sistema é o melhor para todo o tipo de pessoas? Estamos a falar das pessoas mais novas, às mais velhas. Efetivamente, parece-lhe que isto é um modelo prático de funcionamento, ter que aceder à internet, a uma página pessoal, validar faturas, nem sempre tudo parece tão fácil. Não, eu acho que isto fica tudo muito simplificado para as empresas, fica tudo muito simplificado, e aí sim, para a administração tributária, que fica com a informação toda disponível para poder cruzar os dados e enfim, e obter tudo aquilo que é a informação necessária. Agora, para os contribuintes, isto não é de forma alguma o mais simples. Basta pensar nas pessoas de mais idade, de facto, que não utilizam um computador ou utilizam muito pouco. Elas até podem pedir as faturas com o número de contribuinte, mas depois, se não forem validar isto, não vai ser utilizado o benefício fiscal poderia aplicar-se. Claro, e há muitas pessoas, é preciso pensar nisto, há muitas pessoas que não utilizam computadores, há muitas pessoas que não têm acesso à internet. É óbvio que podem pedir a alguém para o fazer, podem pedir a alguém da família, podem pedir a amigos, podem até pedir a um contabilista, por exemplo, ou a um profissional que vai cobrar um valor, mas que pode fazer isto. Agora, não é prático. De facto, há muita gente que não utiliza ainda... Invocar esquecimento ou desconhecimento da lei também não funciona, também não funciona com a autoridade tributária, já sabemos. Exatamente. Mais um tema que nos traz aqui hoje, falar um bocadinho sobre a isenção da compensação por deslocação do trabalhador no IRS. O que é que isto significa, o que é que implica? Bom, eu acho que isto significa um sinal dos tempos, enfim, um reconhecimento de que hoje em dia há muitas empresas a deslocar trabalhadores para o estrangeiro. E então, com a reforma do IRS deste ano, passou a prever-se aqui duas situações em que compensações pagas aos trabalhadores, quando são deslocados do seu local de trabalho, não são sujeitas a IRS. É óbvio que há aqui limites. Quais são esses limites, já agora, para conhecermos também? Exato, e até quais os tipos de situação, porque há duas situações diferentes. Primeira situação, no território nacional, trabalhadores que sejam deslocados mais de 100 km do seu domicílio habitual, se receberem uma compensação, enfim, para mudanças, para as despesas necessárias ou inerentes a essa deslocação, têm direito a uma compensação que, se não exceder 10% da remuneração do ano anterior, e em qualquer caso não excedendo 4.200 euros, não fica sujeita à IRS. Portanto, uma pessoa que trabalha em Lisboa e de repente é deslocada para Castelo Branco, se tiver uma compensação da entidade empregadora, enfim, para fazer face a todas estas despesas, não vai pagar IRS sobre a compensação. Depois temos as compensações pagas para deslocações para o estrangeiro. Também temos muitas empresas a fazer destacamento de trabalhadores, exatamente, a enviar trabalhadores para fora. Nesse caso, a deslocação tem de ser pelo menos por 90 dias, sendo que 2 meses, portanto 60 dias, tem de ser de seguida. Neste caso, o valor limite da compensação é maior, são 10.000 euros, e pronto, depois há todo um conjunto de formalidades, tem de ficar previsto num acordo assinado entre as partes, o trabalhador tem de ficar com uma cópia do acordo, tem de ficar muito bem esclarecido para onde vai, por quanto tempo vai, qual é que é o valor da compensação, etc. Mas pronto, esta compensação tem uma norma diferente, que ela é considerada para determinar a taxa do IRS. Ou seja, embora a própria compensação não seja sujeita, ela é junta aos rendimentos para se aplicar a taxa. Aqui fica. Mas ainda assim, enfim, é vantajoso para o trabalhador. Muito obrigada. Marta Gaudêncio, com os temas essenciais para ajudar todas as pessoas que nos veem nestas questões da fiscalidade. Muito obrigada. Fica por aqui o consultório fiscal. Fazemos nesta altura um curto intervalo. Volto connosco para a segunda parte do Primeira Hora. Fique para ver. Até já.